Um professor de física mostra a seus alunos 3 barras de metal, A, B, C, D e F, que podem ou não estar magnetizadas. Com elas, faça 3 experiências que consistem em aproximá-las e observar o efeito de atração ou repulsão, registrando na tabela a seguir. Então, quando ele aproximou AB de CD, ele percebeu que ocorreu a atração. Aqui, nesse segundo caso, ele também percebeu que ocorreu atração. Aqui, nesse terceiro caso, ele identificou que ocorreu repulsão. Após o experimento e admitindo que cada letra corresponde a um único polo magnético, os alunos concluíram o quê? Quais desses elementos são ímãs? Primeiro eu tenho que identificar uma coisa muito importante. Eu tenho que identificar que ele fala que ele aproximou 3 barras de metal. E essa barra de metal ela pode ou não ser um ímã. Quando eu aproximo ímã de um ímã, se eles estiverem com polos opostos próximos, vai ocorrer atração. Mas se eu aproximo um ímã de uma barra de ferro que não é um ímã, ela vai atrair de qualquer jeito. Vocês concordam? Então, tanto aqui nesse caso, quanto aqui nesse caso, a gente tem o quê? Atração. E o que tem em comum nessas duas situações? Mas o que eu tenho em comum? A posição do AB. O AB não está sempre aqui no mesmo sentido? Sim. Se AB está no mesmo sentido e ocorre a atração com CD independentemente da direção da polarização, significa que o CD é um ímã. E o AB vai ser um metal. Por quê? Por quê? Porque se esse aqui fosse o ímã, quando eu invertesse a polarização, aqui teria que ter repulsão, se eu tivesse 2 ímãs. Mas das duas formas eu estou tendo atração. Mas não pode ser, tipo, por exemplo, o AB ser ímã e o CD não ser. Daí foda-se o lado que tá, não. Então, mas só que daí desse caso você compara com o terceiro. No terceiro você continua utilizando o CD e ocorre repulsão. Não tem como ter repulsão você usando somente metal. Tem como ter repulsão se você tiver 2 ímãs. Então, obrigatoriamente, esse aqui tem que ser um ímã. Deu para entender? Então, obrigatoriamente, esse cara aqui tem que ser um ímã. Então, esse cara é um ímã. Porque não tem nenhum que ele fica parado. Exatamente. E para ele repelir o EF também tem que ser um ímã. Logo, a alternativa correta é a letrinha B. Somente as barras CD e EF são ímãs. Deu para entender por que o A e o B não é ímã? Então, tá bom. A agulha de uma bússola, ao ser colocada entre 2 ímãs, sofre um giro no sentido anti-horário. A figura que ilustra corretamente a posição inicial dessa bússola, dessa agulha, em relação aos ímãs, é qual? A agulha de uma bússola, ao ser colocada entre 2 ímãs, sofre um giro no sentido anti-horário. Anti-horário é nesse sentido assim, né? Como se fosse contra o relógio. A figura que ilustra corretamente a posição inicial dessa agulha em relação aos ímãs é qual? Por que a letra C? Porque o N vai pro S. Porque o N, ele é atraído por qual polo? Pelo sul. Não existe negativa, é polo norte e polo sul. Então aqui surge uma força magnética que quer puxar ela para cá. E o S, consequentemente, é atraído aqui pelo polo norte. Então vai ocorrer uma atração. Então por isso que ela vai conseguir ficar alinhada. E isso não acontece aqui, ó. Porque aqui eu tenho o sul repelindo os dois e o norte atraindo os dois. Ela não ia conseguir ficar alinhada. Aqui da mesma forma, ó. Eu tenho 2 polos norte aproximado aqui. Não ia ter esse processo de girar essa agulha da bússola. Perfeito. E aqui na primeira ela ia ter um giro, só que esse giro seria no sentido horário. Então a alternativa correta é a letrinha C. Os ímãs têm ampla aplicação em nosso cotidiano. Possuem finalidades práticas, como em alto-falantes e microfones, ou podem ser meramente decorativos. A figura mostra 2 ímãs A e B em forma de barra com seus respectivos polos magnéticos, o ímã A e o ímã B. Analise as seguintes afirmações sobre os ímãs e suas propriedades magnéticas. Se quebrarmos os 2 ímãs ao meio, obteremos 4 pedaços de material sem propriedades magnéticas, pois teremos separados o polo norte do polo sul. Errado, não existe separabilidade dos polos magnéticos. Eu sempre tenho um bipolo.
Até quando eu chego na escala atômica, existe o polo norte e o polo sul. Então, se a primeira está errada, não é a A, não é a C, não é a D. A 2 já está certa. Vamos ver se a 2 está certa. A 2 não precisa nem ler. A e B, dependendo da posição que são colocados, podem atrair-se ou repelir-se? Sim. Correto? Porque se eu tiver polo igual, próximo vai repelir. Polo diferente, próximo vai atrair. Então a 2 ela é verdadeira. Continua aceitando a B e a E. Então quem vai definir agora vai ser a terceira. Se aproximarmos um dos dois ímãs de uma pequena esfera de ferro, ela será atraída por um dos polos desse ímã, mas será repelida pelo outro? Falso. Independentemente do polo que aproxima-se de um material metálico, ocorre a atração. Então a alternativa correta é a letrinha B. Nunca foi tão fácil. A figura mostra um fio retilíneo, longo, que é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. A direção e o sentido do vetor campo e indução magnética criados no ponto P caracterizam respectivamente como perpendicular ao plano da figura, vertical e para cima, tal. Primeira coisa que eu tenho que entender, toda vez que eu tenho uma corrente elétrica eu quero identificar o sentido do campo magnético, eu tenho que aplicar a regra da mão direita. Como que eu aplico a regra da mão direita? Naqueles vídeos que eu mandei para o pessoal de terra, tem muito exercício de regra da mão direita, vocês vão precisar na prova. Dedão na corrente. Então coloca o seu dedão indicando para essa setinha aqui, ó. Se você coloca o seu dedão indicando nessa setinha, lá no ponto P, o seu dedo vai querer entrar ou vai querer sair? Então o meu dedo vai querer entrar. Então aqui nessa parte eu tenho um campo magnético que entra. E o campo magnético que entra é representado por X. Então qual dessas alternativas está correta? A letrinha C. O meu campo magnético ele é perpendicular ao plano da figura. O que é perpendicular? Faz um ângulo de 90 graus. E quando o meu dedo quer entrar na tela, essa entrar seria um ângulo de 90 graus com a tela. Então ele tem um ângulo de 90 graus, por isso que é perpendicular, e é no sentido entrando no plano. Alternativa C. Segundo a experiência de Ørsted, toda corrente elétrica gera ao redor de si um campo magnético. Pode-se afirmar que as linhas de campo magnético originadas por um condutor reto percorrido por uma corrente constante são o quê? Qual dessas alternativas vai ser a correta? Segundo a experiência de Ørsted, toda corrente elétrica gera ao redor de si um campo magnético. Então, quando eu analiso as linhas de campo magnético geradas por um condutor reto percorrido por uma corrente elétrica constante, o que eu posso afirmar? Por exemplo, eu vou desenhar aqui um fio. Esse aqui é meu fio, certo? Eu estou mostrando para vocês essa seção transversal aqui do fio, como se eu cortasse ele e virasse ele para mim. A partir disso vai ter aqui o fiozinho aqui dentro também, não vai? Se eu fazer para vocês esse desenho da bolinha aqui, é como se fosse uma corrente elétrica que está saindo, todo mundo concorda? Então eu colocando o meu dedão saindo da tela, como que eu fecho a minha mão? Qual que seria o sentido do meu campo magnético que seria gerado? Para o sentido horário ou para o sentido anti-horário? Não, o dedão na tela. O dedão saindo da tela, porque é o sentido da minha corrente. Então vai ser no sentido anti-horário. Então eu teria uma linha de campo magnético fazendo isso aqui, ó, vindo para cá. Essa é a minha primeira linha de campo magnético. Aí eu vou ter uma outra linha de campo magnético para cá, não vou? Eu tenho várias linhas de campo magnético. É claro que meu desenho ficou tortão aqui, mas todo mundo concorda que o centro é o mesmo? Então qual que é a nossa alternativa correta? Vai ser a nossa letrinha D. As linhas de campo magnético são circunferências. Olha o azulzinho que eu fiz, são circunferências. E elas são concêntricas ao condutor. Ou seja, o centro de cada uma dessas circunferências é o próprio fiozinho, situadas em planos perpendiculares ao condutor. O condutor não está saindo da tela? Esse desenho que eu estou fazendo, então, ela forma realmente um ângulo de 90 graus com esse fio saindo. Então, trata-se sim de uma representação de planos perpendiculares. Por isso que a alternativa correta é a letrinha D. Exercício do ITA. Uma corrente elétrica passa por um fio longo, L, coincidente com o eixo X, com o eixo Y no sentido negativo, que é essa nossa corrente que está descendo para cá, então.
Uma outra corrente de mesma intensidade passa por outro fio longo M, coincidente com o eixo X no sentido negativo, conforme mostra a figura. O par de quadrantes nos quais as correntes produzem campos magnéticos em sentidos opostos entre si são quais? Primeira coisa que eu tenho que fazer, a análise de cada uma dessas correntes. Como que eu vou fazer isso? Olha só, esse L a partir de agora vai ser azulzinho. Tá bom? Então o L é azul. Se o L é azul, eu tenho uma corrente elétrica que está descendo, todo mundo concorda? Faz o seu dedão para baixo ali descendo na tela. Se você coloca o seu dedão para baixo descendo na tela, nessa região aqui, os seus outros 4 dedos, se você tem 4 dedos, né? Esses seus outros 4 dedos, ele ia entrar ou ia sair nessa região? Todo mundo concorda que ele ia entrar? Como que eu represento um campo entrando? Então aqui eu tenho o azulzinho entrando. A mesma coisa para cá, vocês concordam? E se o azul, nesse lado, ele entra, nesse outro lado do fio ele vai fazer o quê? Aqui ele sai, e sai é representado por bolinha, 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 bolinha. Estou apenas aplicando a regra da mão direita. Isso que eu acabei de analisar é o que eu analisei para o L, pela corrente L azul. Agora eu tenho que analisar para o outro. Vou pegar aqui, laranja. Os de cima vão ser X e os de baixo bolinha. Vamos analisar. Quando eu pego aqui agora o M vai ser o laranja. Faz o seu dedão agora indo para a esquerda. Se você faz o seu dedão indo para a esquerda, na parte de cima, seus dedos entram ou saem da tela? Então aqui vai ser X, 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 X. E aqui também. Se aqui em cima é X, embaixo vai ser o quê? Bolinha, porque daí desse lado ela vai estar saindo. Concordam? E qual que é a grande questão que o exercício quer saber? Em qual das situações, em qual par de quadrantes nos dois, as correntes produzem campos magnéticos em sentidos opostos? Aqui eu tenho sentidos opostos? Em um eu tenho sentidos opostos? Então o 1 está correto. Se o 1 está correto, essa não é a alternativa correta e essa não é a alternativa correta. Aqui eu tenho sentidos opostos? E aqui? Aqui eu tenho. Então é apenas a E. Eu tenho campos magnéticos em sentidos opostos em 1 e 3. A figura a seguir mostra 2 fios retos e longos, ortogonais entre si. Lembrando que ortogonais significa que eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Cada um percorrido por uma corrente elétrica aí de mesma intensidade com sentidos mostrados na figura. Então esse fio tem uma corrente para a direita, esse fio tem uma corrente para baixo. De acordo com seus conhecimentos e com as informações dadas, das regiões 1, 2, 3 e 4, aquelas em que podem existir pontos nos quais o campo magnético resultante, criados pelas correntes elétricas, seja não nulo, são quais? Então aqui ele já até ajuda, né? Ele mostra pra gente que existem algumas situações aqui onde eu vou ter 2 campos magnéticos saindo, aqui eu tenho um entrando e saindo, aqui eu tenho 2 entrando e aqui eu tenho um entrando e saindo. Diante dessas situações, em qual dessas características, em quais dessas situações eu posso ter campo magnético não nulo? Em qual dessas alternativas? Em 2 e 3? Não nulo, não. Em não nulo. Nulo seria tipo que elas se... Vão se anular. Só 2 e 3? Só 2 e 3? Sim. Errado. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: isso aqui não é o campo magnético gerado por um fio. Todo mundo concorda com o campo magnético gerado por um fio? Quando a gente tem um campo magnético gerado por um fio, como que é dada a intensidade desse campo magnético? Mi I sobre 2 pi d. O que significa esse d? Esse d é a distância que nós temos desse fio até o ponto. A distância do fio até essa representação é a mesma? Não. Esse ponto tem a mesma distância do fio do que esse? Então vai ter a mesma intensidade de campo? E aqui? Não. E aqui? E aqui?
Então, nesse caso, eu tenho que a resposta correta é a B. Em todas as situações eu posso ter um campo não nulo porque eu não estou na mesma distância. Se eu tivesse a mesma distância, aí sim estaria correto. Igual nesse caso, se eu estiver analisando, percorrendo por esse fio, aí seria uma situação. Ali eu teria uma outra. Ok? Então, em todos esses casos, a gente pode ter um campo não nulo. Uma espira circular de raio 20 centímetros. Então, qual que é o raio que nós temos? R igual a 20 centímetros. É percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 31,4 ampere. Já vim aqui e anotei as informações. A espira encontra-se num plano do papel e a corrente elétrica se estabelece no sentido horário. Então, se essa minha espira está aqui nesse plano, eu posso até mesmo fazer uma representação dela, como se fosse isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma representação. E a corrente elétrica, ela tem um sentido horário. Então, esse aqui é o sentido da minha corrente elétrica I e I. Ok? Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo magnético no centro dessa espira. Primeira coisa que eu já posso identificar logo desde o início é como que é o meu campo magnético aqui nessa região. Se eu coloco o meu dedo, presta bastante atenção, se eu coloco o meu dedão no sentido dessa corrente, principalmente aqui nessa partezinha aqui de baixo, nessa partezinha aqui, o meu dedo, os meus outros 4 dedos além do dedão, nesse trecho aqui, ele ia querer entrar ou ele ia querer sair do meio da minha espira? Entrar. Todo mundo concorda que é entrar? Como que é um campo magnético entrando? Então, esse é o sentido do meu campo magnético. E qual que é a direção dele? Perpendicular à tela que você está assistindo esse vídeo. Perpendicular é a direção e o sentido entrando nesse plano. E a intensidade disso? Como que eu determino a intensidade desse campo magnético? A intensidade, quando a gente trabalha, né, com essa nossa espira, né, Mi I sobre por 2R. Então presta bastante atenção na parte do cálculo, pessoal. B, qual que é o valor de Mi? Foi dado? É 4 π, certo? Que ele fala para usar π igual a 3,14. Então no lugar do π eu já vou pôr aqui, ó, 3,14, que multiplica quem ainda? O Mi? 10 a menos 7. E isso multiplica a corrente I. Quanto vale a corrente I? 31,4 dividido por 2 vezes o raio. Quanto que é o raio? Eu posso usar em centímetro? Não, porque aqui na unidade do meu Mi eu tenho Tesla metro por ampere. Então eu tenho que passar isso aqui para metro. Como que eu passo isso para metro? Divido por 100. Então a partir disso eu encontro aqui que o raio vai ser um raio igual a 0,2 metro. Tudo bem? E eu tenho que pôr desse jeito aqui. Então, dividido por 2 vezes 0,2. Continuo resolvendo o meu cálculo agora. Olha o tanto de continha que a gente tem ali para fazer. Eu vou ter que multiplicar 4 vezes 3,14 vezes 31,4 e tal e tudo mais. Mas olha o que eu vou fazer para facilitar a minha vida, que eu posso fazer. Aqui embaixo, presta atenção que eu já vou apagar. Vou até escrever que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Que às vezes eu vou apagar aqui, daí vai ficar mais difícil de entender depois na hora de copiar. Olha só. Quanto que dá 2 vezes 0,2? 0,4. Porque você vai estar sem calculadora na hora da prova. Então você tem que saber fazer malandragem matemática. Aqui está uma divisão, uma multiplicação muito complicadinha. Mas, e se eu dividir só o 4 por 0,4 agora? Eu posso? Quanto que é 4 dividido por 0,4? 10. Porque os 4 é 10 vezes maior que o 0,4. Então 4 por 0,4 dá 10. O que eu faço com o resto? Copio. 3,14 vezes 10 a menos 7 vezes 31,4. Aí eu pego e continuo para cá para resolver. Continuando para cá para resolver, agora eu tenho que o meu B vai ser igual. Quanto que dá 10 vezes 3,14? 31,4 vezes 10 a menos 7 vezes 31,4.
Agora eu vou lá e tenho que fazer essa multiplicação do 31,4 vezes 31,4. 31,4 vezes 31,4. Vamos lá, faz a continha comigo. 4 vezes 4? Fala comigo, bebê. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Coloca 1 mais. 1 vezes 4. 1 vezes 1. 1 vezes 3. Pode conversar. Mais. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1 que foi? 4. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. 6 mais nada, 6. 5 mais 4, 9. 2 com 2, 4. Com 1, 5. 8. E aqui, 9. Quantas casas após a vírgula esse cara de cima tinha? 2. E o de baixo? 1. No total, 2. a resposta também tem que ter 2. Então, quanto que está dando essa multiplicação até agora? 985,96 vezes 10 a menos 7. Mas não está em notação científica. Tem que estar em notação científica. Eu tenho que fazer esse número aqui ficar um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então a vírgula vai ter que vir para cá, não vai? Sim. Então ele vai ficar aproximadamente 9,85. Vezes 10 a quanto? Aí eu tenho que lembrar daquela propriedade. Toda vez que eu tenho uma potência 10 elevado a x e ando com a vírgula para a direita, geralmente para a direita aumentar. Mas aqui é o contrário, eu tiro 1 do valor do meu expoente. Aí se eu ando com a vírgula para a esquerda, geralmente é diminuir, aqui é o contrário, eu aumento 1 no valor do meu expoente. Quantas casas eu andei com a vírgula? 1, 2. Para que lado? Se foi 2 para a esquerda, o que eu tenho que fazer com o expoente? Aumenta 2. 10 a menos 7 mais 2, 10 a menos 5. Unidade de campo magnético, Tesla. Então, essa aqui é a intensidade que eu tenho do meu campo magnético e a minha direção é perpendicular ao plano da tela e o sentido entrando. Esse exercício do ITA diz o seguinte: as figuras mostram 3 espiras circulares concêntricas, de mesmo centro, e coplanares, estão no mesmo plano, percorridas por correntes elétricas de mesma intensidade em diferentes sentidos. Aqui eu consigo perceber então, que aqui eu tenho a relação das minhas correntes elétricas. Todo mundo concorda? Concorda, Francesco? E eu tenho daí correntes no sentido horário e correntes no sentido anti-horário. Correntes no sentido anti-horário, correntes no sentido anti-horário e horário, e assim vai mesclando. Assinale a alternativa que ordena corretamente as magnitudes dos respectivos campos magnéticos no centro de cada uma delas. Aonde eu vou ter um campo magnético mais intenso em cada uma dessas representações. Se esse sentido da corrente, se esse sentido indicado, horário e anti-horário, é da corrente, eu tenho que aplicar a regra da mão direita para cada uma delas. Para cada uma delas. Então vamos olhar aqui nesse 1, por exemplo. Essa primeira espira que eu tenho aqui. Na verdade, vamos fazer uma coisa para facilitar a nossa vida? Olha só, eu tenho um pontinho, concorda? Quais são as duas possibilidades que existem de campo magnético ali? De corrente elétrica, quer dizer. Eu posso ter uma corrente elétrica que ela está no sentido horário, e outra representação que eu posso ter é da minha corrente no sentido anti-horário. Em todas as situações o que importa é isso, todo mundo concorda? Se eu tenho uma corrente elétrica no sentido horário, igual nesse caso aqui, coloca o seu dedão nesse sentido. Se você coloca seu dedão nesse sentido, na parte do meio, seu dedão está o dedão na corrente. O dedão, a sua cabeça do dedão, ela tem que fazer esse mesmo sentido que a cabeça da flecha. Nessa primeira representação. Então, se você colocar o seu dedão aqui, a sua mão nessa parte central, seus outros 4 dedos, ia querer fechar, entrando nesse ponto ou saindo desse ponto? Entrando. Então, toda vez que eu tenho uma corrente elétrica que está no sentido horário, o meu campo magnético é um campo magnético que entra. E como que eu represento um campo magnético que entra? É X ou é bolinha? Então aqui nesse caso eu vou ter X. Todo mundo concorda? Da mesma forma, se aqui eu tenho uma corrente no sentido anti-horário, faz o seu dedão nesse sentido anti-horário. O seu dedo é querer entrar na parte de fora.
seria entrar na parte de fora, na parte de dentro ele ia sair. Então, toda vez que eu tenho uma corrente elétrica I no sentido anti-horário, o seu campo magnético é um campo magnético que faz o quê? Que sai. Com isso fica mais fácil analisar. Por que fica mais fácil analisar? Esse primeiro zinho que eu tenho aqui dentro é o campo magnético gerado por um fio, não é? Não, é por uma espira. Mas como que é o campo magnético gerado por uma espira? Qual que é a equação da intensidade dele? É μI sobre 2R. Ou seja, depende do raio. O raio e o campo magnético são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o raio, menor será o campo. Traduz, Edson, traduzo. Quanto mais distante ele estiver do centro, mais fraco ele é. Então vamos analisar nesse primeiro caso. Essa primeira correntezinha aqui do meio, ela está no sentido horário ou anti-horário? Horário. O campo entra ou o campo sai? Então aqui no meio eu tenho um que entra, ó. Fiz um xizinho. Na minha segunda eu tenho sentido anti-horário ou sentido horário? Anti-horário. Então a corrente, o campo magnético, fiz a bolinha. Essa outra mais afastada, eu também tenho uma que sai, fiz outra bolinha, outro campo magnético que sai. Agora eu vou analisar para essa segunda aqui. A do meio é o que? A mais próxima? Anti-horário ou horário? Se é anti-horário, meu campo magnético sai aqui no meio. Aí eu analiso a segunda agora. A minha segunda também é no sentido anti-horário, então também tem um campo que sai. Na terceira também tem um campo que sai. Ou seja, eu tenho 3 campos somando saindo. A intensidade dela é muito bruta. Agora aqui não, aqui eu tenho uma entrando e está saindo, então parte se cancela, porque eles vão se chocar. Aí eu vou para o terceiro, vamos por partes. Essa do meio é horário ou anti-horário? Se é anti-horário, sai. Aí eu olho essa do meio aqui, essa central aqui, né? A segunda. É anti-horário, então ela sai. E a terceira entra. Então ela não é tão intensa quanto essa. Mas vamos para a quarta. A mais central ali, ela é do quê? Anti-horário. Então ela sai. Essa outra que a gente tem aqui entra. Essa outra que a gente tem aqui sai. De acordo com essa característica, qual é a figura que tem a maior magnitude de campo magnético? A 2, você concorda? Porque eu tenho todos com o mesmo sentido, então eles se somam, nenhum deles vão se cancelar. Então o campo magnético mais intenso de todos é o B2. Então não é a resposta B, não é a resposta D e não é a resposta E. Só com isso, galera, a sua chance de acertar já vai para 50%. Agora eu olho a B4 e a B3 para eu conseguir identificar. Qual desses tem o mais intenso? O 3. Por que vai ser o 3? Porque eu tenho 2 seguidas com o mesmo sentido e tem um raio menor, então é mais intenso do que esse mais afastado. Não é, Bia? Então por isso que a nossa alternativa correta é a nossa letrinha C. A figura a seguir, E1 e E2, são 2 espiras circulares concêntricas e coplanares, de raios E1 8 metros e R2 de 2 metros respectivamente. A espira E2 é percorrida por uma corrente 2 de 4 amperes, vamos lá que é o último, no sentido anti-horário. Então quer dizer que I2 é percorrido por uma corrente no sentido anti-horário, que é essa aqui, ó. Ela vem e faz anti-horário, certo? Para que o vetor campo magnético resultante no centro dessa espira seja nulo, a espira E1 deve ser percorrida no sentido horário. Perfeito, porque aqui no meio eu terei campos magnéticos com sentidos opostos, então existe a possibilidade deles se anularem, né? E eu tenho que determinar qual que é a intensidade dessa minha corrente elétrica E1. Primeira coisa, para eu ter 2 campos magnéticos se anulando, eles precisam ter a mesma direção, mas sentidos opostos. Mas eles precisam ter a mesma intensidade. Se eu tiver um de 10 Tesla, outro de 8 Tesla, um positivo e outro negativo, eu vou ter um campo de intensidade de 2 Tesla ainda. Para ser zero tem que ter a mesma intensidade, vocês concordam? Como que é a equação para o campo magnético de uma espira?
O campo magnético de uma espira, ele é dado por μ I sobre 2R. E eu acabei de dizer que eu preciso da mesma intensidade do campo magnético. Então eu tenho que o campo magnético da espira 1 tem que ser igual ao campo magnético da espira 2. Como que é dado o nosso campo magnético? μ I. Só que como é o de 1, vai ser I1. Dividido por 2 vezes o raio. Que raio que vai ser? Raio 1. Igual, quem que é o meu B2? μ I2 dividido por 2 R2. μ não é a permeabilidade magnética do meio? Eles estão no mesmo local, então eu posso cortar μ com μ. Eu não tenho também 2 dos dois lados? Também posso cortar 2 com 2. O que sobrou dessas equações para mim? I1 por R1 é igual a I2 sobre R2. Quanto que vale I1? Então, lê o enunciado. Porque a gente não sabe mesmo. Então, é I1. Quem que é R1? 8. Quem que é I2? Aí a gente sabe. 4. E quanto que é R2? 2. Agora, olha só o que eu posso fazer. Vamos manter ainda o I1 sobre 8. Igual. Quanto que é 4 por 2? 2. Multiplica cruzado. I1 vezes 1. I1. 8 vezes 2? 16 ampere. A alternativa correta? Letra D. Aqui finalizamos e nunca foi tão fácil.